Olá, amigos internautas! Estamos no ar mais uma vez com entrevista na beira do rio, sempre usando como pano de fundo esse maravilhoso local aqui na beira do rio. Hoje estamos debaixo aqui de um cinamomo, na bela companhia do Ciro Richter, para a gente conversar com ele, saber um pouquinho mais da vida dele. Tudo bom, Ciro? Tudo bem, Adriano? Tudo bem, JP? Maravilha? Que bom. Aqui é maravilhoso. Maravilhoso, é incontestável. Astral muito bom, Adriano. Bom, Ciro, vamos começar a nossa entrevista falando da origem do Ciro. Tu não és natural de Montenegro, né? De onde é que tu vens e como é que tu chegou aqui em Montenegro, Ciro? Na verdade, eu adotei Montenegro, né? E construí a família aqui, mas sou natural de Estrela. Estrela era um município grande e Teutônia pertencia a Estrela. Então, natural mesmo, eu sou de Teutônia, hoje o município, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta totalmente fora do nosso curso da entrevista. Há quem diga que, como Estrela faz divisa com Lajeado, Lajeado desenvolveu muito mais do que Estrela. É um fato isso e por quê, Ciro? É um fato. Lajeado realmente desenvolveu intensivamente. E é grudadinho ali, né? E é bem grudado, né, Adriano? Eu penso que os lajadenses foram mais ousados do que os estrelenses. E os estrelenses sempre foram conservadores. Então essa é a minha definição. Tá bom. Tu vieste em que ano para Montenegro e por que tu vieste para cá, Ciro? Eu vim em 1968. Eu vim em 68 a convite do falecido Mário Floran. E eu homenageio hoje ele é a minha vinda para Montenegro. Exatamente. É muito bom. E aí tu trabalhaste em que no início? Ele me trouxe para organizar a oficina da FOR, que é onde ele era na época o diretor-geral. Certo. Isso aí. Bom, depois disso teve passagem também por empresas de eletrodomésticos também, né, Ciro? Depois eu passei pela Incosul, quando eu saí de Montenegro fui para Porto Alegre, né? Gerenciava a Incosul aqui em Montenegro? E depois me convidaram para a administração em Porto Alegre e eu fiz parte do quadro diretivo da Incosul. Trabalhei na Incosul durante 12 anos. O Ciro tem uma história muito bacana em Montenegro, que se confunde com a BRM e as produções culturais, né? Na década de 90 principalmente, houve muitas produções culturais onde o Ciro esteve envolvido. Vamos começar com a fundação da BRM. Como é que foi aí? Tu e mais 2 sócios fundaram a empresa, né? A BRM foi fundada no momento em que eu estava ainda na própria FOR. Né? Então eu tive um segundo momento que nós fundamos a... Antes da Incosul, então? Não, depois, entendeu? Na verdade foi a Ford Tratores veio no meio desse caminho e eu fui da parte diretiva da Ford Tratores. Também na época participei na sociedade e no meio desse caminho se fundou a BRM, que era Barcelos, né, que também era um genro do sócio da Ford. Richter, que é meu nome, e Motim, que era o Gerson Motim. Então se fundou a BRM num primeiro momento, até só efetivamente quem trabalhava era o Motim. É possível dizer que a impulsão de Montenegro para cima, ou seja, o número de edifícios que foram construídos, erguidos, começou a ter um impulso maior depois do surgimento da BRM? Adriano, realmente nós fomos ousados para a época, né? Para dizer que nós fizemos para não dizer o primeiro edifício, foi o segundo edifício da cidade, né? Exatamente. Qual é que era o primeiro, Ciro? O primeiro foi esse aqui, o do Ian. Esse aqui, o São João, como é que é o nome desse aqui, na beira do rio, próximo à beira do rio. Primeiro aqui? Exatamente, foi o primeiro. E o segundo foi o Világio. Outros pequenos prédios sobrados, ou até de 3 pavimentos sim, mas de 4 pavimentos não. Então foi uma ousadia, na verdade, em iniciar uma forma de condomínio diferente. Eu me lembro que uma grande festa que aconteceu em Montenegro foi a inauguração da Galeria Central, né? Também foi um marco, né? A Galeria Central foi um marco e lá foi uma grande festa, realmente uma grande festa. Nós botamos lá muita gente, né? Bom, falar em festa, Ciro, vamos falar um pouquinho sobre as produções culturais que foram feitas. Eu me lembro que aqui na beira do rio, naquela região ali onde fica a antiga SFEX, né? Nós tivemos um grande evento, nós tivemos na praça um grande evento, nós tivemos na Capitão Porfírio um grande evento, na Oswaldo Aranha um grande evento, tudo através da batuta do Ciro, né? Como é que foram essas atividades culturais? O nosso amigo Luiz Américo Aldana teve uma grande parceria também contigo, né? Perfeito.
por que tu faz atividades culturais? Primeiro porque tu divulga o nome, né, da empresa num evento cultural, né? Isso faz parte da obrigação, quem sabe que eu digo assim, da empresa. A empresa não é simples fato, a empresa em si só, ela faz parte do meio social, né, Adriano? Então, se promoveu eventos muito fortes, né? Eventos da Oswaldo Aranha de 10 mil pessoas, Natal, né? Se promoveu a Praça é Nossa, né? Se promoveu a SFEX, que trouxemos a SFEX para Montenegro, Escola de Formação. Qual é que foi a tua função na vinda da SFEX para cá, Círio? Eu, na oportunidade, era vice-presidente do Heitor Miller, da Associação Comercial. E aí nós dividimos, o Heitor cuidou da vinda do SESI e eu cuidei da vinda da SFEX. Então, vamos dizer, essa foi a minha função na época, né? Teve uma grande festa aqui, né? Nós fizemos uma festa com os serranos. E na época levamos para os serranos o gaiteiro, que é nosso de casa, o Daniel. O Daniel, exatamente. Apresentamos o Daniel. Até então ele não tocava nos serranos. Não. Foi a partir daqui? Daqui. Na verdade, o Toco e o Edson, vem cá, Ciro, tu não arruma um gaiteiro? Arrumo, está aqui o rapaz. essa é a realidade, né? Qual foi desses aí o maior dos eventos culturais, Ciro? Para mim foi o Natal da Oswaldo Aranha, né, Adriano? Ele realmente trouxe um diferencial e até, eu quero te dizer, hoje eu me assustei pelo apelo que fizemos, pelo número de pessoas que vieram. Então foi realmente E isso deixou marcas. Mesmo que hoje tu observa que os natais estão cada vez mais bonitos em nossa cidade, né? E naquela época houve uma construção com o comércio ali da Oswaldo Aranha, eu me lembro muito bem daquelas noites maravilhosas, iluminadas, né, que vocês colocaram iluminação por toda a Oswaldo Aranha, que deixou o local muito bonito para a época natalina, né, Círio? Perfeito, uma iluminação bonita e na verdade foram os comerciantes da Oswaldo Aranha. Sim, com certeza. A mobilização, quem sabe a gente liderou com outros companheiros, mas a mobilização foi dos comerciantes, não tem nem dúvida. Adriano. Bom, Círio, qual foi, na tua visão, assim, o prédio mais revolucionário e mais importante, talvez para a época, né, que a BRM ergueu aqui em Montenegro? Não daria para dizer revolucionário, porque essas técnicas construtivas, elas são, na época, eram meio parecidas, né? Então, nós temos assim, por exemplo, o Santos Dumont. É um prédio diferenciado, é um prédio, né, na minha visão, que naquele momento ele fez uma marca. Como fez a Galeria Central, que cria marcas, né? Como também criou o Top Center, em função do colégio, em função, junto com o condomínio Bernef ali, como ali está concentrado o Jacó Renner, Independência, enfim, tem uma concentração. Então são prédios que marcam locais, e para mim seriam assim os expoentes, né? Bom, eu nunca vi, agora falando um pouquinho mais do lado particular do Círio, nunca vi o Círio envolvido com futebol. Sei que no vôlei, já acompanhou o vôlei no tempo do Rio Grandense, da Frangosul, mas tu não é muito esporte, né, Círio, ou estou enganado? Não, na verdade eu sempre gostei do vôlei. Joguei vôlei, participei em campeonatos, né? Aqui em Montenegro? Aqui em Montenegro, né? E sempre gostei do vôlei, meu filho jogou vôlei, então eu sempre fui, o vôlei sempre me atraiu mais, né, Adriano? Nós tivemos aí uma época importantíssima no vôlei de Montenegro, né, na época do Rio Grandense e da Frangosul, né? Sim, participamos, a BRM participou junto com a Frangosul, né, na época, né, e acredito que foi muito bom, né, Adriano? Foi um momento muito bom. Círio, como é que tu vês assim, a vida empresarial e industrial de Montenegro? Tu acha que poderia haver um desenvolvimento maior? O que é preciso para ter um desenvolvimento maior aí, em termos de atração de indústria? Essa administração municipal parece que tem um ponto positivo nessa questão de trazer novas indústrias para o município, né? Não deixa dúvida, o empenho dos administradores dessa administração é um empenho muito forte, e eu acredito que Montenegro é um diferencial. Montenegro geograficamente é um diferencial. Então, se a administração pública fizer um empenho, com certeza Montenegro vai ser um expoente do Estado. Adriano, não tem dúvida disso. Tá certo. Bom, daqui a pouco nós vamos conversar com o Círio sobre a Terra Engenharia, que é a empresa que ele comanda hoje, e também sobre a participação do Círio como construtor na cidade de Canela, né? Um dos expoentes
da Serra Gaúcha, um dos expoentes turísticos do Rio Grande do Sul. O Ciro também tem obras, tem construções por lá. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Ciro. Nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, só para uma brisa fantástica, né? Um astral muito bacana na beira do rio, e o nosso programa é esse, entrevista na beira do rio, justamente por isso, né? Para dar luz a esse local maravilhoso. Aqui nós temos à nossa frente as ruínas do frigorífico Renner. Eu duvido que não tenha passado já pela cabeça do Ciro, ele como consultor, alguma forma de aproveitamento dessas ruínas aqui, né, Ciro? Ou estou enganado também? Adriano, não dá para falar, né, mas existe um projeto liderado pelo comandante, pelo Ronaldo Busso, né, e um projeto muito lindo, e quem sabe consagra o que nós começamos no passado, que é a Escola de Formação de Cabos Soldados. Então, não dá, não dá. Mas provavelmente daqui a pouco já o próprio Ronaldo, que não cabe a mim isso, eu sou um mero colaborador nessa história, né? Cabe ao Ronaldo realmente daqui a pouco passar a informação. E essa ideia que eles tinham aqui, o próprio governo do estado tinha de implodir, parece que foi extinguida essa ideia, né? A questão da implosão é uma questão totalmente técnica, né? Então do lado técnico, realmente os técnicos condenaram o prédio, então ela é totalmente técnica. Então a gente é difícil falar sobre isso, né? Porque é técnica, né? Tá bom. Bom, depois no outro bloco nós voltamos a falar com o Ciro Richter aqui no Entrevista na Beira do Rio. Até mais, pessoal.